Bom dia, nós vamos essa aula de hoje, que é a aula sobre Alfred Marshall. E Marshall foi um grande economista inglês da escola de Cambridge e é o grande economista do início da consolidação da escola neoclássica. A escola neoclássica derivou da escola marginalista utilizando os conceitos da escola marginalista de utilidade marginal e de uma estrutura de análise metodológica baseado na, no estudo e na utilização do individualismo metodológico, ou seja, abandonou a estrutura de classes, abandonou a teoria do valor-trabalho para adotar uma estrutura metodológica que punha na utilidade marginal o principal fator. Então, Alfred Marshall pegou o conceito de utilidade marginal, como os marginalistas tinham trazido, e passou a incorporar na estrutura metodológica da escola marginalista. Para Marshall, assim como para os autores marginalistas, a utilidade marginal para uma pessoa vai diminuir de acordo com o aumento do consumo que aquela pessoa faz daquele bem. Ou seja, é um conceito que já vem do David Ricardo na escola clássica, mas que é aprimorado pelos marginalistas, e o Alfred Marshall vai partir desse conceito de utilidade marginal para construir o seu modelo de teoria econômica. A ideia do Marshall é o quê? No curto prazo, os gostos e o caráter do bem, as preferências, os desejos dos indivíduos não se modificam, mas no longo prazo as preferências podem se modificar e a forma como os consumidores modificam suas preferências vai ter uma consequência enorme sobre a curva de demanda, né? Então, com o passar do tempo, a curva de demanda para Alfred Marshall vai ter uma inclinação mais suave e sempre a curva de demanda é decrescente em função da utilidade marginal. Bem, o que é que uma curva de demanda negativamente inclinada significa? A representação gráfica, da maioria das vezes, a curva de demanda é uma curva, uma função contínua, né? Entretanto, nem sempre o consumo pode ser feito de forma contínua em função da quantidade de coisas que o consumidor vai consumir, né? Há determinados momentos que o consumidor precisa consumir de forma consumir quantidades discretas, e aí, como um bom inglês que era, o Alfred Marshall dá como exemplo algo que é tipicamente inglês, né? Que ao invés de pintar as paredes, seria você comprar tinta, e é difícil dividir a quantidade de tinta, né? Tinta poderia ser algo visto como algo contínuo, mas ele pega papéis de parede para cobrir uma parede, então papéis de parede tem essa capacidade, né? São quantidades discretas. Então, a quantidade de consumo, por exemplo, de 10 peças de papel de parede talvez não seja tão útil quanto 12 peças de papel de parede. Por quê? Porque talvez com 12 peças de papel de parede você consiga cobrir um cômodo inteiro, um quarto inteiro, e 10 peças não conseguiria. Então, 20 peças seria o dobro de 10 peças, mas estaria dando uma utilidade marginal muito menor do que 12 peças. Por quê? Porque com 12 peças você consegue consumir cobrir todo um cômodo. Com 10 peças não consegue, com 20 peças ia sobrar papel de parede. Então, a ideia básica do Marshall é que ele concorda em parte com o Jeremy Bentham, que se pode utilizar o dinheiro para medir a utilidade de determinados bens intangíveis. Por isso que ele diz essa frase: se você deseja gastar o dobro de dinheiro com sapatos com relação ao dinheiro gasto com chapéus, significa que os sapatos produzem 2 vezes mais utilidades para o consumidor. O grande problema é que há mudanças nos gostos, né? Mesmo algo como o consumo de determinado bem em determinado momento pode não dar a mesma satisfação do consumo desse mesmo bem em um momento depois. Imagine antes de uma pessoa almoçar ou jantar, a vontade que ela tem de consumir um alimento. E aí pense imediatamente depois de ter almoçado ou ter jantado, como essa pessoa já está saciada,
o desejo dela consumir esse alimento pode diminuir de forma bem avassaladora. A mesma coisa ocorre de você almoçar ou jantar com outras pessoas, né, com companhias. Ou seja, o consumo em conjunto, talvez pela companhia, pelo prazer da conversa, gere um bem-estar muito maior. Então, a ideia básica é que uma quantia gasta com alimentos sozinho vai ser provavelmente a mesma quantia gasta com alimentos que está consumido em conjunto com outras pessoas, mas a utilidade vai ser bem diferente. É por isso que o Marshall fala, o dinheiro mede a utilidade na margem, que é a utilidade no momento onde as decisões são tomadas. Entretanto, o mesmo dinheiro pode gerar utilidades diferentes por duas pessoas diferentes, como no exemplo de pessoas jantando ou almoçando junto ou separados, sozinhos, a utilidade que as pessoas vão extrair vai ser uma utilidade muito diferente. Então, quanto muitas pessoas estão envolvidas nessas atividades, obviamente, a ideia de medir a utilidade usando dinheiro pode gerar erros. A tendência é esses erros serem compensados, né? Erros para mais são compensados por erros para menos e uns anulam os outros, então a gente vai ter uma média que nos dará uma boa ideia da utilidade que a utilização desse dinheiro vai gerar para o consumidor. Muito bem. Com isso, o Alfred Marshall criou o conceito de excedente do consumidor. A ideia básica do excedente do consumidor é a seguinte: o consumidor vai para uma loja consumir um produto e o preço de mercado desse produto é 120. Entretanto, o consumidor pode pensar, mas eu me disponho a pagar 200 por esse bem. Aí eu chego lá, consumo esse bem só por 120, significa o quê? O consumidor sai da loja com um bem-estar equivalente a 80, 200 menos 120. Esse 80 seria aquilo que o Alfred Marshall chamou de excedente do consumidor. Ou seja, ele sai da loja com uma satisfação. É aquela quantidade de dinheiro que ele fica ainda no bolso, porque ele se disporia a consumir muito mais do que aquilo que ele pagou por aquele bem. Ele se disporia a pagar mais, mas só paga o preço do mercado. Portanto, aquilo que ele se disporia a pagar mais, mas não paga, aquilo que ele chama de preço sombra, que é aquilo que o consumidor se disporia a pagar mais, o consumidor não paga. Ao não pagar, então ele sai da loja duplamente satisfeito. Primeiro, por ter consumido o produto, e segundo, por ter consumido o produto a um preço menor do que ele se disporia a pagar. Então, a ideia é, os consumidores, eles são racionais no sentido em que eles vão procurar ter uma utilidade e vão para o mercado consumir os produtos desejando obter essa utilidade. O que é que acontece se ele consome um produto e vai gerar um bem-estar para ele e outro produto também vai gerar o bem-estar para ele? Se ele tiver mais renda, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o consumo daquele bem que vai gerar mais bem-estar. Aqui a gente vê a equação da segunda lei de Gaussian, que mostra que o consumidor vai aumentar o consumo dos bens dividido pelo preço daquele bem de acordo com a utilidade marginal que o preço que o bem dá. Imagine o consumidor consumindo um produto, pagando 120, ele se disporia a pagar 200. O que acontece se ele consumir a segunda unidade do produto? De repente, a segunda unidade do produto ele se dispõe a pagar 100, 160, mas de novo só paga 120. Significa o quê? Ele aumentou ainda mais o excedente. O excedente do primeira unidade era 80, o excedente da segunda unidade é 40. Então, 80 mais 40, ele está tendo 120 de excedente do consumidor. Se ele ainda fosse consumir uma terceira unidade, se dispusesse a pagar 140, mas ele paga efetivamente 120. Então, mais 20 de excedente do consumidor, ele estaria tendo 140 de excedente do consumidor. Então, isso significa o quê? O consumidor vai continuar consumindo o bem até que ele se depare com essas igualdades na utilidade de consumo de vários bens diferentes. O que acontece se ele, ao consumir o terceiro bem, ele descobre um outro bem que ele vai ter uma utilidade
um excedente de 30. Então, ele deixa de consumir essa terceira unidade do bem, que só dá um excedente para ele de 20, e passa a escolher um outro bem que vai dar para ele uma utilidade de 30, porque a ideia básica do Alfred Marshall é que, de acordo com a lei de Gossen, ele vai escolher consumir diferentes bens que, dividido pelos preços, vão gerar uma utilidade a mais. O que acontece, por exemplo, quando um preço de um bem cai? Imagine que o consumidor estivesse consumindo um determinado produto, PX, produto X, e o PX, ou seja, o preço desse bem cai. Quando o preço desse bem cai, o que acontece? Essa relação aqui, sobre a utilidade marginal dividida pelo preço, se modifica. Então, vão decorrer dois efeitos disso. Primeiro, ao consumir a mesma quantidade, ele vai extrair mais utilidade. Porque essa relação aqui vai se modificar, né? Ele vai consumir o bem, dividido pelo preço, essa relação vai subir. Então, a tendência é o quê? Ele sentir um processo de enriquecimento quando o preço do produto cai. É isso que a gente chama de efeito renda. O que é o efeito renda? Efeito renda é essa sensação de ter tido um aumento de renda porque o preço do produto que se está consumindo caiu. E isso vai gerar o seguinte: já que houve um efeito renda, ou seja, se o preço de determinado bem caiu e o consumidor tem maior satisfação de consumi-lo, o que é que acontece com essa equação aqui? Antes eu estava igualando o consumo do bem X com o consumo do bem Y, devotava uma parcela de renda para consumir o bem X, outra parcela de renda para consumir o bem Y. Só que agora o preço do bem X caiu. Então, isso que estava igual se tornou desigual. Como há uma sensação de que a minha renda agora consome mais bens, X e Y, então isso significa o quê? Que vai haver uma realocação de recursos para consumir X e Y. O consumidor vai tender ao quê? A alocar menos recursos para o consumo de Y e mais recursos para o consumo de X, até reequilibrar de novo essa equação, até essa equação voltar a ser uma igualdade de ambas as partes, de ambos os lados, né? Haver essa igualdade. Então, esse efeito é chamado de efeito substituição, que é o fato que, como o preço de um bem caiu, a relação de bem-estar do consumidor pelo consumo desse bem se modificou, então ele vai deixar de consumir outros bens para passar a consumir mais desse bem. Então, toda vez que ocorre esse tipo de coisa, o preço de um bem sobe ou cai, a gente se depara com esses dois efeitos, o efeito renda e o efeito substituição. E aí, eu já falei a respeito do excedente do consumidor, que graficamente é isso aqui, né? É essa área entre a curva de demanda e a linha de preço. Esse triângulo entre a curva de demanda e a linha de preço é o triângulo do excedente do consumidor. E para Marshall, isso descreve a utilidade que o consumidor tem. Por quê? Porque ele nunca paga de fato o preço que ele se dispõe a pagar. Raramente ele paga esse preço que dispõe a pagar, mas quase sempre ele acaba pagando menos do que o preço que ele se dispõe a pagar por aquele bem. É possível ele pagar mais do que o preço que ele se dispõe a pagar pelo bem? Provavelmente não. Ele só se dispõe a pagar 120, se ele só se dispõe a pagar 100 por esse bem e se depara com o preço de 120, o que é que esse consumidor faz? Ele está nessa parte da curva de demanda, ele simplesmente não consome esse bem. Então, ele não se dispõe a pagar mais. Ele só se dispõe a pagar ou 120 ou alguma coisa acima de 120. Então, isso significa que o consumidor ele pode consumir várias unidades desse bem, contanto que o desejo que ele tenha para consumir esse bem seja igual ou maior do que 120. A gente tem que o excedente do consumidor, essa área acima da linha de preço e abaixo da curva de demanda. A gente também tem o excedente do produtor. O que seria o excedente do produtor?
esse mesmo bem que está sendo vendido a 120, nós teremos vários produtores diferentes que terão uma curva de custo e ofertarão esse bem de acordo com essa curva de oferta, que é a curva de custo marginal. Alguns se dispõem a ofertar esse bem por 60, outros se dispõem a ofertar esse bem, se puderem, ganhar 70 por cada unidade, outros 80 e assim por diante. O que é que significa com todos esses produtores? Cada um deles vai ofertar esse bem e o último produtor a se dispor a ofertar o bem vai ser aquele que se dispõe a ofertar o bem a 120. O que acontece com aqueles produtores que tiveram uma estrutura de custos muito elevada e só se dispõem a ofertar esse bem a 130, a 140 ou a 150? Esses produtores não vão vender nada, né? Porque a estrutura de custos dele está muito pesada. E aí, como o preço de mercado é 120, eles não vão vender nada. Quais são os produtores que vão vender alguma coisa? Aqueles que conseguem produzir para se dispor a receber qualquer quantia abaixo de 120. Então, o excedente do produtor é graficamente a área entre a linha de preço e a curva de oferta, e esse triângulo aqui mostra os diferentes produtores se dispondo a ofertar o bem por diferentes níveis de preço, até no máximo 120. Se eu somo o excedente do consumidor com o excedente do produtor, eu tenho aquilo que a gente chama de bem-estar social. Esse triângulo aqui mostra o bem-estar social que a gente advém do fato de que nós temos uma troca de mercado, existe um preço de mercado que é o preço B, quantidade de equilíbrio está em cima do ponto E, ou seja, a quantidade de equilíbrio é F, e o que é o ponto E? É exatamente o ponto em que a curva de oferta se encontra com a curva de demanda, e esse ponto é o equilíbrio de mercado. Esse equilíbrio de mercado gera um excedente para o consumidor e um excedente para o produtor. E isso mostra que nos dá aquilo que o Marshall chamou de paradoxo do valor. O que é o paradoxo do valor? Ao se encontrarem no mercado e ao atingir o equilíbrio, tanto produtores quanto consumidores conseguem extrair valor através de trocas voluntárias. Ninguém aqui está sendo obrigado a vender ou a comprar. Todo mundo faz isso de forma voluntária e quanto mais venderem os produtores extraem mais utilidade, quanto mais comprarem os consumidores extraem mais utilidade. Esse paradoxo é atingido através da frase: uma grande colheita é mais útil que uma pequena colheita. Por quê? Porque essa quantidade F vai se expandir, a demanda vai ser maior, a oferta vai ser maior, o ponto de equilíbrio também vai ser mais distante da origem, gerando mais utilidade, porque essa área de soma de excedente do consumidor com excedente do produtor será maior caso haja uma grande colheita do que uma pequena colheita. Aqui a gente fez curvas dessa forma, né? Curva de demanda e curva de oferta. E se as curvas de demanda e de oferta fossem diferentes? Fossem, a curva de demanda fosse um pouco mais inclinada, quase vertical, ou um pouco mais quase horizontal, mais ou menos inclinada. Mesma coisa com a curva de oferta, mais inclinada ou menos inclinada. Quais seriam as consequências disso para o excedente do consumidor e do produtor? Para a gente descobrir quais seriam as consequências disso, a gente precisa estudar um outro conceito que Alfred Marshall também introduziu, que é um conceito muito importante, chamado elasticidade. Marshall, ao criar a lei da demanda, aliás, a lei da demanda sempre existiu. A lei da demanda e a lei da oferta é uma daquelas leis naturais que não são criadas, elas são formuladas e são descobertas, né? Como a lei da gravidade. Quando Newton descobriu a lei da gravidade, ele não criou a gravidade sempre existiu, ele simplesmente formalizou cientificamente uma coisa que sempre existiu. Mesma coisa Alfred Marshall fez com relação à lei da oferta e à lei da demanda. É algo que vários economistas antes de Marshall já tinham teorizado, já tinham comentado, e ele tentou formular a sua lei da demanda de forma a
trazer isso para uma linguagem mais científica. E quando Marshall fez isso, ele criou o conceito de elasticidade. O que é elasticidade? A ideia é que a curva de demanda é uma curva negativamente inclinada, né? Aqui está a curva de demanda. Está aqui. Por que ela é negativamente inclinada? Por uma característica de que os consumidores, quando se depararem com preços menores, se disporão a comprar mais. Se os preços subirem, os consumidores retraem o seu desejo de comprar consumindo menos. Então, essa é a característica de uma curva de demanda, ela é negativamente inclinada, só que de que forma se dá essa declividade? Essa declividade pode nos dizer o seguinte: quando uma curva de demanda que é negativamente inclinada, o que acontece se o preço está nesse patamar e ele cai um pouquinho abaixo do ponto A? Aqui o ponto A é quando o preço é zero e a quantidade é Q0, preço P0, o preço não é zero, o preço é nesse nível P0 e a quantidade no nível Q0. Então, nesse ponto A, o que é que eu tenho? Eu tenho o preço nesse patamar, o preço pode cair um pouquinho. O que acontece quando o preço cai um pouquinho desse patamar? Ponto abaixo de P0 e uma quantidade acima de Q0. O que é que eu vou ter? Eu vou ter uma variação da quantidade e uma variação do preço. Eu vou comparar essa variação da quantidade e variação do preço com o nível inicial de P0 e Q0. E eu vou ter o quê? Eu vou ter que essa variação vai me dizer como os consumidores vão reagir. Por exemplo, se o preço cair daqui para cá, os consumidores estão se deparando com a queda de preço de 10%. Como é que eles vão reagir? A gente sabe que eles vão reagir aumentando o consumo. Esse ponto aqui mostra um consumo maior. Mas a elasticidade vai me dizer o quê? O quão grande será essa reação? Ou seja, eu tenho uma quantidade Q2 que é maior do que a quantidade Q1, dividido por Q1, eu tenho um preço P2 que é menor do que o preço P1, dividido por P1. Então, essa é a fórmula da elasticidade que vai me dizer o quê? Quantidade de preços vão em direções contrárias, por isso eu tenho um sinal de negativo aqui. O que é que esse sinal de negativo está me dizendo? Dizendo só que essa curva de demanda ela é negativamente inclinada, ou seja, preços e quantidades se relacionam de forma inversa. Só que quando eu calcular a elasticidade, ela vai me dar uma das três possibilidades. Ou essa demanda ela é elástica, que é se esse número aqui em módulo for maior do que 1, ou ela é inelástica se esse número aqui em módulo for menor do que 1, ou ela é uma demanda com elasticidade unitária, que é exatamente igual a 1. O que é que significa ser exatamente igual a 1? Significa que se o preço caiu 10%, daqui para cá o preço caiu 10%, se a elasticidade for unitária, eu tenho como garantir que a quantidade vai subir exatamente 10%. Entretanto, se ela for elástica, significa o quê? Se o preço caiu 10%, uma demanda elástica vai me dizer que a quantidade subiu mais que 10%. E se ela for inelástica, uma queda de preço de 10% significa um aumento de quantidade menos de 10%. Então, se eu passo do ponto A para o ponto B, por exemplo, um novo preço bem mais baixo, uma nova quantidade bem mais alta, a elasticidade vai me dizer exatamente isso. Se essa curva tem uma elasticidade que é elástica, inelástica ou elasticidade unitária. Ou seja, basicamente, eu estou dizendo que a forma que os consumidores irão reagir a uma variação nos preços. Certo? Pode-se calcular a elasticidade tanto por essa fórmula aqui, quanto pela fórmula do ponto médio, que é essa fórmula aqui. Se a demanda tem uma elasticidade, a oferta também vai ter, né? Com relação à demanda, o que é que a gente tem? Nessa parte da curva, a demanda é elástica, nessa parte, nesse ponto, ponto A, a demanda tem a elasticidade unitária, e nessa parte a demanda é inelástica. O que é que significa nessa parte a demanda ser elástica? Se o preço subir ou cair 10%, a quantidade consumida vai subir ou cair mais de 10%. Aqui, na demanda inelástica, significa que se o preço subir ou cair 10%,
a demanda dos consumidores vai subir ou cair menos de 10%. Certo? Sempre na direção contrária. Né? Se o preço subir 10%, a demanda vai cair menos de 10%. Se o preço cair 10%, a demanda vai subir menos de 10% aqui nessa área, onde a demanda é inelástica. Ou seja, a reação, os consumidores reagem pouco. Demanda elástica significa que os consumidores reagem muito. Né? Com relação à oferta, a curva de oferta também terá uma elasticidade. A elasticidade de preço da demanda, ela pode ser elástica, inelástica ou elasticidade unitária. Na oferta também pode haver uma elasticidade que é elástica, inelástica ou elasticidade unitária. O que é que significa uma oferta inelástica? Significa que os produtores se depararam com um aumento de preços de 20%, por exemplo, mas eles se mostram incapazes de aumentar sua produção mais do que 20%. Eles aumentam sua produção menos do que 20%. Por quê? Porque a oferta é inelástica. Os produtores, sempre que se deparam com aumento de preços, eles se sentem muito incentivados em aumentar a produção. Por quê? Porque a curva de oferta ela é positivamente inclinada. A curva de oferta positivamente inclinada significa que para os produtores, preço e quantidade vão na mesma direção. A relação deles é direta. Só que o que acontece aqui, quando a oferta é elástica? Significa o quê? Quando a oferta é elástica, significa que os produtores têm uma estrutura de custos que faz com que, se eles deparam com um aumento de preço de 20%, eles conseguem aumentar a produção 25%, 30%, 40% ou mais. Ou seja, eles têm uma estrutura de custos que é suficientemente flexível para ele aumentar bastante a produção. O que é que significa uma elasticidade de preço da oferta unitária? Significa que se o preço sobe 20%, o produtor só consegue aumentar a produção em 20%. E uma oferta inelástica significa que se o preço cresce 20%, ele não consegue aumentar 20%, aumenta no máximo 15, 10, no máximo 5%, porque ele não tem essa capacidade de ter uma oferta capaz de responder esse estímulo dos preços. Né? Então, a elasticidade tanto da oferta quanto da demanda vai mostrar isso, que a equação da elasticidade da oferta é positivo, né, que teve um sinal de mais ou não precisa, porque só para mostrar que a oferta, a quantidade ofertada e preços vão sempre na mesma direção. E quanto mais flexíveis são a estrutura de custos, mais fácil será essa curva de oferta ser elástica. Então, consumidores e produtores respondem a incentivos, os incentivos são a variação do preço para cima ou para baixo, então consumidores e produtores irão responder a isso. Tá? Entretanto, as elasticidades elas podem ser mais inclinadas ou menos inclinadas, ou seja, a curva de oferta e de demanda pode ser mais parecida com a curva vertical, ou mais parecida com a curva horizontal, maior ou menor inclinação, mas é importante sempre pensar o seguinte: oferta e demanda vão se equilibrar e eles se equilibram através de um sistema de preços, ou seja, esse sistema de preços, dependente da elasticidade da demanda e oferta, vai fazer com que eu tenha um equilíbrio, e o equilíbrio de mercado é um dos pontos principais da teoria desenvolvida por Alfred Marshall. Eu terei um equilíbrio de mercado que vai me dar um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. O que acontece se ocorrer alguma coisa que o preço suba para P'? Se o preço for P', eu vou ter um excesso de oferta, porque em P', os produtores desejarão ofertar essa quantidade, que é S'. Eu vou aqui em P', bato na curva de oferta, os produtores desejarão ofertar essa quantidade, se o preço for P'. Entretanto, se o preço for P', os consumidores só se disporão a consumir essa quantidade, QD'. Significa o quê? O que é a esse preço, essa quantidade que os consumidores desejam consumir e essa quantidade que os produtores se dispõem a produzir. Significa muito produto e pouco consumo. Isso é um excesso de oferta.
Então, esse preço não é o preço que equilibra o mercado, é um preço que gera um excesso de oferta. Muitos produtores desejam produzir para receber esse preço, mas poucos consumidores se dispõem a consumir, se dispõem a pagar esse preço para consumir. Por outro lado, se o preço cair para P2 linhas, P2 linhas ocorre o contrário, né? Os produtores, ao olhar para P2 linhas, pensam, não, eu só me disponho a produzir essa quantidade aqui, QS2 linhas. Já os consumidores, ao olhar P2 linhas, pensam, está muito barato, eu quero consumir o máximo que eu puder. A minha renda olha para esse preço e vê, a esse preço eu me disponho a consumir isso aqui. O que é isso? Consumidores desejando consumir essa quantidade aqui, produtores só se dispondo a produzir essa quantidade. É aquilo que a gente chama de excesso de demanda. O Alfred Marshall criou esse tipo de gráfico, utilizando a sua lei de demanda, e mostrou que existia apenas um nível de preços que equilibra oferta com demanda. Todos os outros níveis de preço ou geram excesso de demanda ou geram excesso de oferta. É por isso que a gente tem a noção de equilíbrio de mercado, que o sistema de preços é o mecanismo capaz de propiciar esse equilíbrio de mercado. O que acontece quando eu tenho essa característica do equilíbrio de mercado, gerando excedente do consumidor e do produtor? Gerando excedente do consumidor e do produtor, eu vou ter elasticidade da demanda e elasticidade da oferta, e eu tenho esse tipo de gráfico, né? Onde eu tenho equilíbrio de mercado no ponto E, eu tenho bem-estar social, que é produzido por esse equilíbrio de mercado, que é a soma do excedente do produtor com o excedente do consumidor. Então, o que é o excedente do consumidor? É o bem-estar extraído pelo consumidor, quando o consumidor participa de uma troca de mercado, e o excedente do produtor é o bem-estar extraído pelo produtor quando o produtor participa de uma troca de mercado. Então, essas trocas de mercado irão gerar esse bem-estar, que é o bem-estar da área do excedente do consumidor, que é essa área aqui acima da linha de preço, e junto com a área do excedente do produtor, que é a área que, de acordo com os diferentes custos que os produtores terão, fica abaixo da linha de preço e acima da curva de oferta. Certo? Muito bem. Já falei disso, né? Que excedente do consumidor e do produtor podem se modificar. Existe essa representação gráfica de excedente do produtor e do consumidor. E o que é que os custos para o consumidor vão nos dizer? Eu tenho basicamente dois tipos de economias, que o Alfred Marshall falou, que são as economias internas e as economias externas. O que seriam economias internas? As empresas procuram o tempo todo analisar o seu processo de produção e pensar o que elas podem fazer para diminuir seus custos. Será que elas devem contratar mais trabalhadores? Será que elas devem contratar menos trabalhadores? Será que elas devem comprar mais máquinas e equipamentos? Será que elas devem modificar a forma como o produto é produzido, comprar matérias-primas diferentes, mudar a tecnologia? Tudo isso gera um processo de barateamento dos custos da empresa. Isso faz porque houve um processo de melhoria, tanto na tecnologia que está sendo utilizada, como no processo de produção e distribuição, compra de matérias-primas, contratação de trabalhadores, tudo isso. É isso que Alfred Marshall chamou de economias internas. São melhorias que geram aumento da eficiência dentro da empresa. Entretanto, a empresa também pode ter um barateamento, uma queda dos seus custos em função de coisas que ocorrem fora da empresa. Né? O que acontece se na hora de contratar trabalhadores, as empresas começam a descobrir que os trabalhadores que estão saindo do primeiro, do segundo grau, que estão saindo das universidades, das escolas técnicas, eles estão saindo com um nível de conhecimento muito mais sofisticado. Então, as empresas contratam os trabalhadores, pagam aquele salário, só que os trabalhadores são muito mais produtivos. Ou então, existe um sistema de transporte na cidade que faz com que os trabalhadores cheguem muito mais cedo e muito mais descansados à fábrica.
Ou então existe uma nova tecnologia que os trabalhadores trabalham de suas casas, usando seus computadores pessoais em casa. Então, o que é isso? Tudo isso são melhorias que ocorreram fora da empresa, mas que geram também uma queda significativa dos custos. A isso, o Alfred Marshall chamou de economias externas. Então, a empresa pode modificar seu processo de produção, tendo economias internas, que é o fato dela estar conseguindo diminuir seus custos em função de modificações que ela faz dentro da empresa, economias internas, ou essa empresa ela pode estar se deparando com economias externas. Alguma coisa que ocorreu fora da empresa faz com que os seus custos diminuam, a produtividade dos seus trabalhadores aumente. Então, é algo que ocorreu dentro do ambiente econômico, mas fora da empresa. E aí a empresa se depara com queda de custos em função desses fatores, fatores externos. E a empresa tem basicamente três áreas que ela pode atuar. É a área onde ela tem economias de escala, que é quando os custos estão caindo, quando a produção está subindo. Ela então aumenta a produção e os custos marginais, os custos médios estão caindo. Os custos marginais já podem estar subindo, mas os custos médios ainda estão caindo, que é onde ela tem economias de escala. Quando os custos médios param de cair, ficam horizontais, então ela tem economias constantes de escala. E quando os custos médios começam a subir, ela começa a se deparar com economias crescentes de escalas, que também são chamados de deseconomias de escala. Deseconomias de escala está aqui, ocorre quando o custo médio da empresa começa a subir. Muito bem. Dada toda essa estrutura de custos, de curva de demanda, de curva de oferta, de elasticidade da demanda, elasticidade da oferta, como a gente pode ver isso, as implicações de todos esses conceitos, esse conceito de excedente do consumidor, de excedente do produtor, na prática? Na prática, o governo ele pode ter políticas públicas e essas políticas públicas elas influenciam o dia a dia. A gente já viu que dentro da estrutura de excedente do consumidor e excedente do produtor, a gente chama de bem-estar o quê? Isso aqui, né? O que é que a gente chama de bem-estar? A gente chama de bem-estar isso aqui, esse triângulo que é a soma do excedente do produtor com o excedente do consumidor. A economia está em equilíbrio, eu tenho uma oferta e uma demanda, está sendo cobrado o preço B, que é o preço onde se atinge o equilíbrio de mercado no ponto E, esse preço no ponto B gera uma quantidade ofertada e uma quantidade demandada equivalente ao nível F. Então, a gente tem equilíbrio de mercado e aquele triângulo de excedente do consumidor mais excedente do produtor nos dá o bem-estar social. E aí o que acontece quando o governo vai introduzir um imposto? O que é que o imposto faz? O imposto significa que, a partir da introdução do imposto, eu tenho um P1, que vai ser o preço que os consumidores vão pagar depois que é introduzido o imposto. Eu tenho aqui, que não está escrito, um P2, que é aqui, nesse nível, que seria o preço que os produtores iriam receber depois da introdução do imposto. Então, o que seria o imposto? Seria equivalente a P1 menos P2. P2 estaria aqui nesse nível, aqui abaixo de P0, né? E aí eu tenho aqui as áreas A mais C, que representariam a área do montante do imposto. Só que o que a área A significava? Ou que significa? Antes, a área A fazia parte do excedente do consumidor. Né? Aqui. O que é isso aqui? A área A é uma área que está aqui acima da linha do preço, mas agora o preço que o consumidor paga é maior. Então, o excedente do consumidor diminuiu no montante da área A. E também tem um pequeno triângulo aqui que é representada por quê? E também fazia parte do excedente do consumidor e agora não faz mais parte do excedente do consumidor. É a área B.
as áreas A e B, quando o preço era o preço de equilíbrio de mercado, faziam parte da área do excedente do consumidor e foram perdidas. E as áreas C e D faziam parte da área do excedente do produtor e também foram perdidas. Então, o que acontece quando o governo introduziu um imposto nesse mercado? As áreas A e C foram para o governo na forma de arrecadação de impostos. As áreas B e C foram perdidas. Por quê? Porque com a introdução do imposto, o consumidor, que antes pagava P0 para consumir esse produto, agora está pagando P1. O que é que a curva de demanda me diz? A curva de demanda me diz que ao preço P1, o consumidor só vai consumir QT. E o produtor que antes recebia P0 para essa quantidade Q0 que ele produzia, agora ele vai receber alguma coisa aqui embaixo, P2, que equivale à quantidade produzida QT. Então, o produtor também perdeu bem-estar. A perda de bem-estar do produtor equivale às áreas C e D. Ele perdeu o bem-estar, só que ocorreu um negócio pitoresco. C foi a área do excedente do produtor que foi para o governo na forma de arrecadação de impostos. A foi a área do excedente do consumidor que foi para o governo na forma de arrecadação de impostos, mas as áreas B e C são aquilo que os economistas chamam de peso morto, ou perda de eficiência produtiva. B e D pertenciam a B pertencia ao excedente do consumidor, D pertencia ao excedente do produtor, mas elas foram perdidas por quê? Porque agora a quantidade produzida e consumida não é mais Q0, é QT. Como a quantidade produzida e consumida se tornou QT, as áreas B e D foram perdidas. Essas áreas que foram perdidas a gente chama de peso morto, ou perda de eficiência econômica, ou então perda de bem-estar social. É exatamente o que ocorre sempre quando se introduz um imposto. A introdução de um imposto dentro da estrutura de bem-estar social, de uma economia de mercado, gera perda de bem-estar social. A perda de bem-estar social equivale às áreas B e D, que são áreas que consumidores e produtores perdem e ninguém ganha. A área A, o consumidor perde e vai para o governo. A área C, o produtor perde e vai para o governo. A mais C é o montante de arrecadação de impostos por parte do governo. E o que acontece? Quem é que paga esse imposto? Será que são os consumidores ou os produtores? Depende, né? Depende de como é demanda e oferta. Aqui a oferta vai ter a mesma elasticidade. Eu não vou modificar a elasticidade da oferta, eu só vou modificar a elasticidade da demanda. Olha como é que estava aqui. Essa demanda, ela tinha essa declividade. Se a gente compara com essa demanda aqui é bem mais elástica. Ela é uma inclinação que é quase horizontal, né? Então, quando a demanda é elástica, o que acontece? Eu tinha um P0 que está aqui, e aí, quando o imposto é introduzido, o preço que os consumidores pagam vai para P1. E o preço que os produtores recebem vai para P'. O que é que está acontecendo com P'? P' é bem abaixo de P0. P1 é só um pouco acima de P0. Significa o quê? Essa área aqui, esse quadrilátero, que os consumidores pagam para o governo, que seria equivalente à área A, é bem menor do que a área C, né? O que é a área C? É um quadrilátero bem maior, que é a parte que os produtores pagam para o governo. Significa o quê? Nesse mercado, onde a demanda é relativamente elástica, os consumidores pagam uma pequena parcela do imposto, enquanto que os produtores pagam uma grande parcela do imposto. A gente pode dizer, talvez, os produtores devam estar pagando 70% do imposto e os consumidores só 30%. E o que acontece se a demanda fosse inelástica? Aqui, a oferta tem mais ou menos a mesma elasticidade daqui, né? Só que a demanda tem uma elasticidade bem diferente, né? A demanda aqui é bem inelástica, é quase uma reta vertical. E o que é que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho P0, que é o preço
de equilíbrio de mercado inicial, quando eu não tenho impostos. Aí o imposto é introduzido, o consumidor passa a pagar P1 e o produtor passa a receber P'. Olha a diferença de P0 para P'. P' é só um pouquinho abaixo de P0, já P1 é muito acima de P0. O que é que significa isso? Significa que aqui o consumidor deve estar pagando 80% do imposto, ou 90% do imposto, e o produtor só está pagando 10 ou 20% do imposto. Aqui esse imposto é um fardo enorme para o consumidor, um fardo pequeno para o produtor. Aqui é o inverso, né? Quando a demanda é elástica, o imposto é um enorme fardo para o produtor e um pequeno fardo para o consumidor. Quando a demanda é inelástica, o imposto é um enorme fardo para o consumidor e um pequeno fardo para o produtor. Ou seja, aqui a maior parte do imposto é pago pelo consumidor. Aqui a maior parte do imposto é pago pelo produtor. Então a gente tem esses efeitos de imposto com diferentes elasticidades que a gente tem em comum. O que a gente tem em comum é que em qualquer que seja a elasticidade vai haver perda de bem-estar social. Por quê? Porque olhe a área de peso morto. O que é a área de peso morto? É essas áreas B e D, né? Essas áreas B e D, que são bem grandes aqui, aqui também são muito grandes, né? Olha essas áreas B e D como são enormes. O que é B e D? É essa área que fica entre a quantidade que era produzida quando o mercado estava em equilíbrio sem impostos e a quantidade que passou a ser produzida quando o governo passou a cobrar impostos. Então, são esses dois triângulos aqui, acima e abaixo do nível de preços. Quando o governo passou a cobrar impostos, esse triângulo aqui é bem grande, né? Esse triângulo aqui parece ter uma área bem menor. Ou seja, a perda de bem-estar social aqui é menor do que aqui, mas sempre há. Nunca a gente vai se deparar com um local onde o triângulo ele não existe, né? O que acontece se a demanda for vertical? Se a demanda for vertical, só o consumidor que vai pagar imposto, o produtor não paga um centavo de imposto. Será que esse triângulo deixa de existir? Bem, a gente tem outra consideração a fazer. Mesmo que esse triângulo deixe de existir, o que acontece? O governo está cobrando impostos, né? O que é que ele vai fazer com essa arrecadação de impostos? A ideia é que o governo usa esses impostos cobrados para fornecer bens públicos, né? Então, a gente pode ter duas abordagens. Primeiro, ou a perda de bem-estar social equivale só às áreas B e D, ou ele equivale às áreas A, B, C e D. Se ele equivale às áreas A, B, C e D, então peso morto é enorme, né? Se a gente considera que ele só equivale às áreas B e D, pode ser que aqui, se a demanda for vertical, que é algo que praticamente não existe em lugar nenhum, talvez a gente possa zerar essa área do peso morto. Mas teoricamente. Na prática não, mas teoricamente pode. Certo? Mas a ideia básica é que sempre a adoção de um imposto vai fazer com que a gente se depare com perda de bem-estar social. Então, se a adoção de imposto gera perda de bem-estar social, será que o mesmo pode ser dito a respeito de subsídios? O que seria um subsídio? O imposto a gente está fazendo o seguinte: a gente tinha um preço de equilíbrio, o governo introduz o imposto, o consumidor passa a consumir menos, o produtor passa a produzir menos, e aí, portanto, há essa queda da quantidade produzida e consumida, gerando perda de bem-estar social. E será que o subsídio não vai fazer exatamente o contrário? Não vai gerar ganho de bem-estar social ao aumentar a produção? O que seria um subsídio? Por exemplo, é muito comum com relação a preços agrícolas, como às vezes as colheitas são muito grandes ou muito pequenas, quando às vezes os agricultores se deparam com a quebra de safra, tem uma enchente, tem uma seca, tem terremotos, ciclones, maremotos, tem um monte de catástrofe que pode ocorrer e fazer com que a produção de bens agrícolas sofra uma quebra de safra.
Aí o governo pode pensar o seguinte: essa quebra de safra gera muita volatilidade nos preços dos produtos agrícolas, então eu vou praticar uma política de preço mínimo. O que é uma política de preço mínimo? É o governo dizer o seguinte, ó, eu garanto comprar esse produto a esse preço. Se depois que produzirem tiver algum problema que faça com que o preço ou aumente ou caia, e se os produtores não quiserem vender os seus produtos ao mercado, porque o preço de equilíbrio do mercado está muito baixo, então eu garanto que eu, governo, vou comprar esses produtos agrícolas a um preço que o mínimo que eu compro é esse aqui. Isso significa o quê? O que acontece nesse equilíbrio de mercado aqui, desse exemplo? O equilíbrio de mercado desse exemplo significa o quê? Esse seria o preço que o mercado iria pagar por esse bem agrícola e essa seria a quantidade que seria produzida. E aí o governo chega nesse mercado e diz: eu compro qualquer produção que alguém quiser me vender e eu pago esse preço aqui, PM. O que é esse PM, o preço mínimo? Significa que os produtores olham para esse preço mínimo e vão querer produzir essa quantidade aqui, QS. Só que os consumidores vão pensar: ah, não, se eu tiver que pagar esse preço aqui, PM, eu só vou consumir isso aqui. Os consumidores só vão querer consumir QD, porque esse preço é um preço muito caro para os consumidores. Os produtores se disporão a produzir QS, porque esse preço é muito bom para os produtores. Se o preço fosse de mercado, o preço seria um preço aqui intermediário. Os consumidores iam consumir muito mais do que QD e os produtores iam produzir muito menos do que QS. Mas o governo pensa, alimentos é um setor que é muito importante subsidiar, porque a gente não pode ter falta de alimentos jamais, nunca. Então, vou pagar um preço mínimo pela colheita desses alimentos. E aí significa o quê? A esse preço eu tenho esse seguinte excedente. Né? Os produtores se disporão a produzir QS, os consumidores só se dispõem a comprar QD a esse preço. E aí, ao pagar esse preço mínimo, o que é que o governo está fazendo? Se lembrem que a área do excedente do produtor é o quê? A área entre a linha de preço e a curva de oferta. Então, é esse triângulo aqui, bem grandão, né? Esse triângulo enorme, onde a curva de oferta toca aqui, esse eixo. Eu vou lá para cima para PM, eu vou aqui para esse nível de quantidade. Então, ao pagar um subsídio, o governo aumentou bastante o excedente do produtor. Só que o governo pensa o seguinte: eu vou dar um subsídio, mas para que os produtores vendam toda a produção, eles vão vender para mim, mas eu vou jogar isso no mercado e essa quantidade, quando chegar no mercado, a demanda só vai consumir essa quantidade toda se os consumidores pagarem esse preço PC. Eu estou comprando dos produtores ao preço PM e eu estou vendendo aos consumidores ao preço PC. O que é que significa isso? O governo compra a um preço muito caro, PM, e vende para os consumidores a um preço muito barato, PC. Qual o tamanho dessa diferença PM menos PC? É o subsídio que o governo está dando ao preço. Ou seja, o governo está subsidiando essa produção com relação a essa diferença entre PM, que é o que ele paga para os produtores, e PC, o que ele arrecada dos consumidores quando vende aos consumidores. Então, e eu multiplico esse subsídio vezes a quantidade que está sendo produzida e vendida, que é QS. Então, só esse preço PC é que os consumidores consomem toda a produção. Isso significa o quê? Que eu também vou ter no subsídio uma área de perda de bem-estar. Que área de perda de bem-estar é esse? O excedente do produtor é esse triângulo aqui, entre a linha de preço que o produtor recebe e a curva de oferta. E eu tenho esse triângulo aqui entre a curva de demanda e o preço que o consumidor paga, PC,
eu tenho um outro triângulo que equivale ao excedente do consumidor. Só que se eu somar esse triângulo aqui, do excedente do consumidor, com esse triângulo aqui do excedente do produtor, significa o quê? Tem esse triângulo aqui, que é a parte do preço que o subsídio está custando para o governo, que não gera excedente nem para produtores, nem para consumidores. Que triângulo é esse aqui? Esse triângulo aqui entre a curva de oferta, a curva de demanda e essa quantidade aqui. É a parte do desperdício do subsídio que está custando caro ao governo, mas não está gerando nem excedente do produtor, nem excedente do consumidor. Então, essa área aqui a gente chama de peso morto do subsídio, o que mostra que o subsídio também está gerando uma perda de bem-estar social, que é o quê? É equivalente ao custo do subsídio. O subsídio está custando muito caro para o governo tem que se financiar esse subsídio de alguma forma, só que esse subsídio está gerando bem-estar para consumidores e para produtores, mas o custo desse subsídio é maior do que o bem-estar que ele gera. Imagine que, por exemplo, o subsídio está sendo dado à produção de carne bovina. Então, o governo garante um preço mínimo para a arroba do boi e aí subsidia as pastagens do Brasil. Cada produtor de gado, quando abater seu gado, vende a esse preço para o mercado, para o governo distribui para o mercado e cobra isso dos consumidores. Os consumidores consomem uma quantidade absurdamente grande de carne. Os produtores, os pecuaristas, recebem esse preço altíssimo e o governo subsidia essa produção de carne. Maravilha. Então, a população fica muito feliz por consumir carne a um preço muito mais baixo. Os produtores, pecuaristas, ficam muito felizes por estar recebendo esse preço mais alto. Todo mundo está feliz, não está? Quem é que não está feliz aqui? Os vegetarianos e os veganos não estão nem um pouco felizes, né? Por quê? Eles não consomem essa carne, no entanto, o custo desse subsídio está caindo nas costas deles. Ou seja, os vegetarianos e veganos estão pagando o imposto que está custeando todo esse subsídio aqui, só que eles não estão sendo beneficiados em nada. E por que que não são só os consumidores de carne que pagam o custo disso? Exatamente porque o governo utiliza os recursos para pagar esse subsídio de toda a sociedade. Né? Ele não cobra um imposto sobre a carne. Se cobrasse um imposto sobre a carne, obviamente a gente estaria em outro tipo de estrutura, estaria nessa estrutura aqui, né? Onde a gente teria um peso morto pelo fato de que o excedente do produtor e do consumidor está sendo diminuído. Mas é o contrário. O excedente do produtor e do consumidor aumentam quando o governo subsidia algum setor, só que o gasto que o governo tem com esse subsídio é maior do que o benefício gerado. E às vezes, quem é que é mais beneficiado? São produtores ou são consumidores? Depende, né? Depende de quê? Mais uma vez, depende das elasticidades. Imagine o bem cuja demanda seja inelástica e que esteja sendo subsidiado. Tipicamente os alimentos, né? Alimentos e combustíveis têm demanda inelástica. Então, o que acontece se o governo começa a subsidiar a gasolina ou diesel? Isso significa que tem carro a gasolina ou tem carro a diesel, passa a pagar só isso pelo preço para encher o tanque, só que as refinarias recebem do governo isso. Significa que eu tenho esse subsídio, a demanda é inelástica. Isso significa o quê? O preço anterior é esse aqui, bem perto do que as refinarias estão recebendo, mas muito distante daquilo que o consumidor está pagando. Então, quando o governo financia, quando o governo subsidia o preço da gasolina ou do diesel, o governo dá um verdadeiro presente para os consumidores, que são muito beneficiados. As refinarias também são beneficiadas, mas relativamente são menos financiadas do que os consumidores. Mesma coisa ocorre com alimentos, né?
Alimentos costumam ter uma demanda bastante inelástica. Como alimentos têm uma demanda muito inelástica, significa o quê? Significa que quem consome alimentos tem um grande ganho ao ter sua alimentação subsidiada, quem produz os alimentos tem um pequeno ganho ao ter sua produção subsidiada. O ganho para os produtores de alimentos existe, mas é relativamente pequeno. O ganho para os consumidores de alimentos é enorme, pelo fato da demanda por alimentos ser inelástica. E vamos pensar num bem que tem demanda elástica. Se o governo começasse, ao invés de ele pensa o seguinte, não vou subsidiar combustíveis não. Eu vou subsidiar a indústria automobilística. Eu vou subsidiar a compra de automóveis. Ou seja, eu penso, ao invés de eu ficar subsidiando o preço da gasolina ou do diesel, eu vou pensar o seguinte, eu quero é que automóveis elétricos sejam muito vendidos, então cada pessoa que comprar um automóvel elétrico, o automóvel elétrico custa mais caro que os automóveis com motor a combustão, então esse automóvel custa 100 mil, enquanto que um automóvel com motor a combustão custa 50 mil. Só que eu quero que as pessoas se sintam incentivadas, então eu vou dar 50 mil de subsídios para quem comprar automóveis elétricos. Então, o automóvel elétrico custa 100 mil, 50 mil o consumidor paga do seu próprio bolso, os outros 50 mil o governo paga, e aí o governo iguala o preço de automóveis elétricos ao preço de automóveis movidos a combustão. Isso faz com que quem seja beneficiado. A demanda por automóveis é muito elástica. Significa o quê? Se o preço subir em 10%, a demanda vai se retrair em 20%, 30%, 40% ou mais. Se o preço cair em 20%, a demanda vai explodir em 40%, 50%, 50% ou mais. Então, se o governo subsidia esse setor, o que acontece? O preço anterior estava aqui bem pertinho do preço que o consumidor vai pagar se esse setor for subsidiado, só que o preço que o produtor recebe é mais distante do preço de equilíbrio de mercado. Significa o quê? Um subsídio, a venda e compra de bens que têm uma demanda elástica, beneficia mais o produtor do que o consumidor. Ou seja, uma parcela maior desse subsídio vai para o produtor, uma parcela menor vai para o consumidor. Então, ao subsidiar a indústria automobilística, as empresas automobilísticas se beneficiam muito mais do que os consumidores que estão comprando automóveis. Obviamente, esse consumidor que antes queria um automóvel elétrico, mas não queria pagar 100 mil, e agora está obtendo esse automóvel elétrico apenas por 50 mil, ele vai ficar feliz. Mas quem realmente vai ficar muito mais feliz é a indústria automobilística, porque esse subsídio está beneficiando desproporcionalmente a indústria automobilística, enquanto beneficia levemente o consumidor. Né? Então, quando a demanda é elástica, um subsídio beneficia desproporcionalmente os produtores. Quando a demanda é inelástica, um subsídio beneficia desproporcionalmente os consumidores. E em ambos os casos, o que é que a gente pensa? E quem é que os subsídios punem ao ser aplicados? Punem aqueles que não são nem produtores nem consumidores desses mercados, né? Que são pessoas que estão pagando esse triângulo aqui, que é o triângulo da perda de bem-estar do subsídio, ou seja, o desperdício que o subsídio gera ao aumentar o excedente do produtor e ao aumentar o excedente do consumidor, o subsídio gera esse desperdício. O desperdício é o quê? Equivale a esse triângulo aqui. Esse triângulo B, C, e aqui eu diria um A, né? ABC. Esse A deveria estar aqui no meio. Né? Ou então eu vou chamar de E. É o ponto de equilíbrio de mercado. Então, esse triângulo EBC seria o triângulo que equivale ao desperdício de mercado. Se o E for aqui, bem onde a curva de oferta e demanda se cruzam, então esse triângulo EBC é menor do que esse, né? Aqui tem menos de desperdício, mas mesmo assim ainda há desperdício. E, portanto, sempre que, no caso do subsídio à carne, os veganos e vegetarianos
são quem pagam o pato, né? Quem pagam por esse subsídio. No subsídio à indústria automobilística, quem não tem automóveis é que paga, né? E não compra os automóveis elétricos, nem automóveis a combustão, acaba pagando esse subsídio. No caso, o subsídio é só para automóveis elétricos. Então, quem não comprar automóveis elétricos não se beneficia, só paga o subsídio. Quem não faz parte da indústria automobilística não se beneficia, só paga esse subsídio. E aqui, no caso de alimentos ou de combustíveis, né, se o governo quer subsidiar gasolina ou diesel, quem tem carro com motor a combustão acaba se beneficiando. Quem não tem carro com motor a combustão, nem faz parte da indústria automobilística, acaba sendo prejudicado, porque o subsídio está gerando esse triângulo aqui, BCE, e gera perda de bem-estar. Mesma coisa, esse pequeno triângulo aqui, BCE, equivale à perda de bem-estar dos subsídios. Então, as elasticidades mostram a existência de perda de bem-estar para impostos e subsídios, mostra que, às vezes, o consumidor perde mais, às vezes, o produtor perde mais, mas o que importa é o quê? É saber que sempre um imposto e um subsídio vão gerar perda de bem-estar quando se pensa na sociedade como um todo, né? Sempre haverá uma parte que vai ganhar, uma parte que vai perder, mas a sociedade como um todo se depara com perda de bem-estar quando a gente compara com um mercado que não tem nem imposto nem subsídio. Então, essa é uma das grandes aplicações da descoberta que o Alfred Marshall fez na economia a respeito da estrutura de mercado. Então, essa é a aula do Alfred Marshall. A gente fica por aqui e a próxima aula a gente vai analisar o trabalho dos economistas que vieram depois do Alfred Marshall e contribuíram também com, já utilizando toda essa estrutura extremamente rica e sofisticada que o Alfred Marshall deixou para a teoria econômica. É isso aí. A gente fica por aqui agora. Até a próxima aula. Tenham todos uma ótima semana e Feliz Natal para todos vocês e feliz Ano Novo, já que a gente agora só se encontra no ano que vem. Até lá, tudo de bom para todos. Até ano que vem.